Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, gostaria de agradecer ao Fábio Seixas, ao Rafael, pelo convite de estar aqui hoje, e do Creative Mornings também. Eu acho que é muito legal saber que não apenas aqui, mas em outros 87 países também existe falando sobre o tema do mês, que nesse caso é cor, né? E legal saber, né, que tem tantos países e pessoas trocando informação e conteúdo e que a gente tem um espaço gratuito como esse para poder aprofundar o nosso conhecimento. Ainda mais quando eu fui convidado para falar de um tema que é tão importante no meu trabalho, na minha vida e no meu dia a dia, mas que também é muito importante na vida de todos nós que estamos aqui, que é cores, né? Afinal de contas, basta a gente abrir os olhos e olhar para esse mundo colorido ao nosso redor e as cores se manifestam o tempo todo. Mesmo com os olhos fechados, a cor continua se manifestando, né? Apesar do preto ser a ausência de luz, a gente sabe que ele é uma cor cheia de nuances, né? Olha quantos de nós estamos de preto aqui. Então a gente pode dizer que realmente a cor acompanha todos nós a todos os momentos, né? E o que é a cor, né? A cor, ela é uma percepção visual que ela é provocada pela ação de um feixe de fótons sobre a nossa retina. A nossa retina manda essa mensagem para o nervo óptico, para o sistema nervoso e produz essa impressão, né, da cor. E é muito interessante porque a cor de um material, ela é determinada pelo pacote de frequências de ondas que esse material reflete, né? Então é muito interessante porque um objeto vermelho, na verdade, ele absorve todas as frequências menos o vermelho. A cor que a gente enxerga é, na verdade, a cor daquela frequência que foi rejeitada, que não foi absorvida pelo objeto, né? Isso é um conceito muito interessante. Ou seja, a cor é pura física, ação e reação, né? Física pura. Mas isso é verdade, gente? A cor é só física? Não é verdade. A cor também é emoção, né? E isso é muito importante. Basta a gente pensar na cromoterapia, né, que é esse estudo, né, essa terapia das cores e o efeito das cores sobre nós. Todo mundo é um pouco cromoterapeuta, mesmo quem nunca tenha ouvido falar dessa palavra, né? A hora que a gente escolhe a cor da tinta que a gente vai pintar a parede, a hora que a gente escolhe a cor do underwear que a gente vai usar no ano novo, a hora que a gente escolhe a roupa que a gente vai usar todos os dias, todo mundo está sendo um pouco cromoterapeuta e a gente acaba estabelecendo uma relação pessoal com as cores e o que elas representam para nós. A gente sabe que nos estudos da cromoterapia, os tons frios, né, os azuis, os violetas, os roxos, são tons que nos acalmam, que curam, que tranquilizam, e que os tons quentes, né, o vermelho principalmente, estão ligados à paixão, mas também à violência, à força, né, ao instinto. Então realmente a gente está o tempo todo criando uma relação afetiva com as cores, né? E o círculo cromático, ele realmente é fascinante, né? Porque eu acho que ele também mistura física e emoção, né? Basta a gente pensar no conceito das cores complementares, né? Que são justamente as cores que estão opostas uma à outra no círculo cromático, né? Ou seja, o verde é oposto ao magenta e assim por diante. Eu acho que dá pra gente fazer uma metáfora muito interessante com o ser humano, né? Já que a gente fala o famoso os opostos se atraem, no círculo cromático isso também acontece, né? Basta a gente fazer esse exercício popular bem famoso, antigo, que a maioria de vocês deve conhecer, da gente olhar fixamente para a bandeira do Brasil aqui de baixo, e ela foi feita com as cores complementares da bandeira. Então se você olhar fixamente para essa imagem por 30 segundos e depois olhar para o fundo branco, você vai ver exatamente a bandeira da cor original em que ela é, porque nada mais são do que cores complementares que são opostas e se atraem. Mais uma vez eu digo, como nós também seres humanos, né? Mas realmente
eu acho que não existe fonte mais inesgotável de inspiração cromática do que a natureza, né? Afinal, tudo que nós fizemos, tudo que o ser humano produziu, já é por si só uma mímese da natureza, né? Dela que vem todos os nossos exemplos e inspirações. E olha, por mais que nós, seres humanos, tenhamos criado coisas lindas, ainda assim eu acho que a gente perde de lavada para a Mãe Natureza, que é, de todas elas, a coleção mais bonita que já foi criada. Né? Apesar de ser um pouco cara de propaganda da Nat Geo, né? Essas imagens aqui que eu trouxe, eu acho que elas traduzem muito bem também um ponto que me fascina muito, que é o seguinte: você nunca vai conseguir numa Pantone têxtil reproduzir o azul do céu, né? E é lindo isso, você pode inclusive ter tecidos de cores maravilhosas. Agora, a luminosidade do azul do céu, do verde da folha, do vermelho da arara, isso a gente não vai conseguir fazer num quadro ou num tecido, né? Lembrando que a cor, ela é luz, transparência e também emoção, como a gente disse. Então, repito, eu acho que não existe fonte mais inesgotável de inspiração cromática do que a natureza e o mundo à nossa volta. Mas não vamos subestimar o ser humano. A gente pode dizer que o ser humano forjou, dominou a natureza erroneamente, né? Deveríamos conviver com ela e não querer dominá-la, né? Estamos pagando caro por esse erro hoje em dia. Mas assim, o que a gente fez a partir da natureza também é fantástico, tá? E a gente pode dizer que a arte, né? As artes plásticas são talvez a expressão mais genuína do que a gente interpretou de cor à nossa volta, tá? Eu tive essa semana, agora 2 dias atrás, na Arte Rio, nessa feira internacional de arte que acontece lá no Pierre Mauá, no Rio de Janeiro. A arte brasileira está muito bem representada, junto a várias galerias internacionais, maiores artistas do mundo ali presentes. Apesar de ser uma feira de business, eu acho que tinha trabalhos bem expressivos e interessantes. E aqui, e agora é engraçado que existe uma moda, assim, um trend super forte de um interesse novamente pela arte cinética e pela arte gráfica, principalmente aí da segunda metade do século XX, né, principalmente dos anos 60. Então tem várias galerias que estão aí vendendo trabalhos do Vassarelli, do Palatinic, né, e é uma arte que eu adoro e que trabalha muito com essa percepção física da cor, que eu acho um assunto bem interessante que cabe bastante aqui na nossa história de hoje. Esses são 2 trabalhos lindos que eu adorei. Aqui à direita, o Júlio Lepard, e à esquerda, a Yayoi Kusama, essa japonesa que virou uma popstar no Brasil agora depois de 2 grandes exposições, uma em São Paulo e uma no Rio, e também porque ela foi festejada pela Louis Vuitton. Marc Jacobs chamou ela para fazer aí uma estampa de bolas, né, que ela já quase pintou o mundo inteiro de bola, a Yayoi Kusama, e eu acho que ela tem um trabalho de cor muito expressivo e fantástico. E para mim é impossível falar de cor e de arte e não falar do Ellsworth Kelly, que é uma eterna inspiração para o meu trabalho, esse pintor americano que também trabalha com esse efeito físico da cor. Ele faz essas telas gigantes, muitíssimo bem executadas, muitíssimo bem pintadas, e aqui ele também provoca esses efeitos óticos, né? Se você olhar aí para as cores primárias, né, você também vai ver as secundárias, as terciárias, vai te provocar uma série de reações físicas, e esse é o foco do trabalho do Ellsworth Kelly, que está vivo aí até hoje, super senhorzinho, e é sempre essas cores puras, as telas enormes. Então é um tapa na cara de cor o trabalho desse americano genial, o Ellsworth Kelly, e repito mais uma vez, uma grande fonte de inspiração também para o meu trabalho. Tá? Adoro também esse ABC, essas Pantone simples, né? Também é lindo pensar que o círculo cromático é ele que vira o prisma e na natureza é ele que vira o arco-íris. Eu acho que também são manifestações fantásticas aí da cor nas nossas vidas, tá? Eu também coloquei aqui o trabalho do Frank Stella, que é outro americano brilhante também. Ele tem um trabalho muito diverso, também tem uma fase dele que é oposta a isso, que é bem orgânica, explosiva, derretida, mas tem essa fase geométrica dele que eu acho que é muito sobre cor e forma e que é super interessante. Ele também é um printmaker, então ele já fez, assim, estampou as mais diversas superfícies, sempre com essa relação de cor e forma, que é super interessante. Tá? Aqui é o trabalho onde, assim, a cor é a alma do trabalho do Frank Stella, né? Mas não foi só as artes plásticas que souberam interpretar a cor tão bem. De tudo que o ser humano já criou, a moda talvez dos meios de expressão que melhor explorou a cor.
né? E isso é fantástico, tá? E já se foi o tempo em que a gente falar de cor na moda estava ligado apenas à cor de um tecido, de uma matéria-prima. Nesse mundo da revolução da comunicação, a gente vive esse momento, né, desse caos da informação e da interdisciplinaridade. Então, a cor já não é mais sobre a matéria-prima, ela é sobre a imagem, né? A gente vive um mundo hoje em dia onde o branding é tão importante quanto o produto, às vezes até mais importante, né? Então, aquela roupa, ela vai para a internet, para o vídeo, para a passarela, para N mídias, né? Impressas, digitais, em movimento estático, né? Que transcendem a ideia da cor apenas no tecido. Basta a gente olhar essa imagem brilhante de uma campanha recente da Prada, né? A Prada, essa marca italiana liderada pela Miuccia Prada, que é uma das melhores coloristas do mundo. E essa coleção é linda, tem um flerte direto com as artes plásticas também. E essa campanha do Steven Meisel mostra bem isso. Além desse tableau vivant, né, desse quadro vivo de modelos parados, as estampas realistas de rosto dão a impressão que existe o dobro de modelos na foto do que de fato tem, né? E tem um exercício de cor muito interessante e sofisticado, tá? E aqui alguns editoriais de moda randômicos aí também, que usam a cor, né, como só a moda sabe fazer, né? Mistura de cor e forma. E o que é muito legal da moda é pensar que o corpo é o suporte, né? E que também é através da moda que a gente cria o diálogo mais direto do nosso corpo com a cor, né? E isso é muito interessante. E também, obviamente, a cor barra material, né? Você pensar, é muito diferente você usar a cor de um veludo com você usar a cor de um algodão ou de uma viscose, né? Ou como você vai combinar quando você tem uma cor e você coloca um metálico ao lado ou um tom que acende, né? Você realmente consegue dar as mais distintas leituras cromáticas usando a moda como mídia de expressão, tá? Bom, eu também trouxe aqui um pouco do trabalho do Jean Paul Goude, esse diretor de arte francês genial, tá aí vivo e ativo até hoje, mas o auge dele foi realmente nos anos 80, principalmente com as imagens que ele fez com a Grace Jones, numa época em que as coisas eram feitas na raça, né, sem Photoshop, sem recursos digitais, ele mesmo cortava os negativos, manipulava e criou um legado de artes visuais que para mim é um dos mais influentes e importantes do mundo até hoje. Sou apaixonado pelo Jean Paul Goude, ele também faz essas grandes campanhas da Galerie Lafayette, que tem uma coisa assim, humorada, colorida, mas sempre extremamente sofisticado, tá? E aqui ele usou as cores primárias, né, de uma maneira super bonita, o vermelho e o azul, misturado com a ausência de luz e a mistura de todas elas, o preto e branco, né? E aqui esse negativo que ele cortava, criando esses efeitos, uma coisa que ele fez muito com a Grace Jones também, tá? Um legado histórico de cor e de direção criativa. Tá? E aqui a Veruschka, que para mim é talvez a modelo mais importante da história, que ela entendeu que o corpo dela era um suporte, né? Era um canvas em branco a ser pintado por ela e pelos colaboradores dela. Então ela não foi apenas a modelo, mas ela encabeçou ações como essas de body painting, ou dela se mimetizar com a natureza. E eu acho que se a gente fala do corpo como suporte para a cor, a Veruschka, ela entra de uma forma fantástica, uma justa homenagem aí dessa alemã. Ela nasceu na Prússia e é alemã e ela é cheia de histórias e lendas, tá aí viva até hoje, e ela inventou um repertório de poses fantásticos. Olha que lindo esse trabalho de cor, essa poesia imagética aí que a Veruschka nos presenteou. E aqui uma cigana, uma gypsy, afinal de contas, não existe combustível melhor para a pesquisa cromática do que etnias, né? As mais diversas etnias, né? Basta a gente olhar um pouquinho para o Peru, para Guatemala, para o México, para a Índia, para onde seja, para a gente ter assim, um desbunde de também outra fonte inesgotável de pesquisa de cor e de estímulos cromáticos na nossa vida, são as etnias. Tá? Bom, e não apenas de revistas, image makers e modelos é feita a moda, mas também principalmente de estilistas. E eu acho que estes sim souberam interpretar a cor como ninguém, né? E já falando de etnia e falando de estilistas, eu aponto aqui, talvez para mim, o que eu chamo de pai, para mim, dentro do fashion design, que é o Yves Saint Laurent, o original, um dos nomes mais importantes da história da moda e uma das pessoas que melhor soube interpretar a cor. Aqui a gente tem uma imagem da coleção das ciganas russas do Saint Laurent, de 1976,
particularmente a minha coleção preferida da história da moda, não é à toa que eu trouxe ela aqui. E aqui a gente já tem uma pista, um pouco da sabedoria cromática do Saint Laurent. O jeito de misturar esse verde com dourado, né, que é uma característica fortíssima do trabalho dele, né, misturar cores, formas, texturas, a favor de um resultado extremamente poético e sofisticado. E o Saint Laurent foi o estilista que, além de ter inventado o prêt-à-porter, ele também foi quem criou essas assim, coleções temáticas, a coleção África, a coleção Índia, né? E ele era um gênio, mas de uma saúde muito frágil, de uma personalidade muito assim, arredia socialmente. Então ele fez coleções inspiradas no mundo todo sem ter saído de casa, né? Ele fez a coleção das russas sem ir à Rússia, a das indianas sem ir à Índia, né? Mas acho que ele soube interpretar o mundo à volta dele de uma maneira muito poética e sensível, tá? Aqui a Naomi bem novinha, posando pro Saint Laurent. Olha a sabedoria cromática desse trabalho do Saint Laurent, tá? E aqui que a gente tem uma coisa meio modernista, concretista, transformada nesse tailleur 80 maravilhoso. Então, assim, é meio que uma bíblia de cor. Basta você abrir qualquer coleção aleatória do Saint Laurent, você vai ver ali uma sensibilidade muito única no trabalho dele, tá? Mais imagens aqui antigas dele, tá? Bom, também quando eu falo de cor, também sempre me vem o nome do Kenzo à cabeça, esse japonês fantástico que dominou Paris no finalzinho dos anos 70, né? Existe a geração famosa aí dos japoneses no começo dos anos 80, 83 em Paris. O Kenzo vem um pouquinho antes, mais contemporâneo do Miyake, e sempre com uma sabedoria muito forte de cor. E é um japonês que entendeu as etnias de uma forma muito complexa. Então ele tem um trabalho multiétnico, deep setter, como se ele tivesse viajado o mundo e absorvido o melhor de cada etnia. Basta a gente ver essa foto da Iman, né, essa top model negra que é casada com o David Bowie, e ela novinha aí, acho que é no finalzinho dos anos 70, essa imagem linda, com esse vermelho absoluto contrastando com a pele dela, realmente fantástico o trabalho de cor do Kenzo. Tá? E aqui também mais algumas imagens antigas. Olha que lindo esse paletó, que é uma textura meio de madeira, mas ao mesmo tempo super dramaticamente colorido. E aqui essa cigana meio étnica, né? Bem charmosa, misturando florais. Então também é um legado fantástico de cor e de estamparia feito aí pelo Kenzo. E é muito interessante a gente notar que algumas dessas maisons que foram responsáveis assim pelos mais brilhantes usos de cor ao longo da história da moda, muitas perpetuaram o seu legado até hoje. A Kenzo, hoje em dia, ela é desenhada por dois asiáticos radicados na América, que são a Carol Lam e o Humberto Leon. Inclusive, eles foram as primeiras pessoas que compraram neon. A minha marca foi a Carol e o Humberto aí há mais de 10 anos atrás, tá? E eles têm uma loja multimarcas em Nova York, que agora também tem filiais em Tóquio e Los Angeles, que chama Opening Ceremony, tá? E agora eles estão bombando aí no mundo da moda com Kenzo. Inclusive, eles chamaram o próprio Jean Paul Goude para assinar a campanha deles. E eles perpetuaram esse legado de cor, de contraste, de alegria cromática nas campanhas que eles fazem. Essa é uma campanha recente aí deles, assim como essa, tá? Então legal que assim, décadas separam o trabalho do... Na verdade, o Kenzo ainda estava desenhando até eles assumirem, mas daquela imagem da Iman até hoje, a gente tem mais de 3 décadas de história e a gente vê um legado que se renovou, mas sem perder o pilar mais forte de sua identidade, que é o tema de hoje, cor. Tá? Gianni Versace, né, um italiano brilhante, os italianos também sabem usar cor como ninguém, né, e o Gianni original, né, antes da sua morte antecipada e trágica, né, ele foi assassinado na porta da casa dele em Miami, até que a irmã dele, Donatella, assumisse a frente da Maison. Esse é o trabalho do Gianni no auge, e eu acho que essa é a Pantone mais sexy da história da moda, que são cada supermodel usando aí uma cor, as grandes maravilhosas do começo dos anos 90, Cindy Crawford, Stephanie Seymour, a Claudia Schiffer, e não só nesse color block, mas principalmente na estamparia, o Versace era um gênio. Então ele tinha um flerte com a própria cultura italiana, mas com uma exuberância maluca. Ele também era realmente uma pessoa muito sensível, ele desenhava figurinos deslumbrantes de teatro, e ele sabia fazer homeware com o mesmo talento que ele sabia fazer o prêt-à-porter dele. E essa campanha icônica do começo dos anos 90, Linda Evangelista, Christy Turlington, Helena Crispin,
Christensen, e a cor fala por si só, né? Eu acho que tem uma sabedoria fantástica de cor aí no legado do Gianni. Olha essa estampa, é meio arlequim e super contrastada, tá? Eu acho que é um legado aí de cor de muita sabedoria. Assim como a Missoni, né? Cujo jacquard de tricô em forma de zigue-zague ficou conhecido no mundo inteiro, né? E apesar de eu ser, quando eu falo de cor, indiscutivelmente o meu círculo cromático vai para as cores mais puras, e Berrantes não é à toa que eu vim vestido com as cores primárias também, justamente aqui para o nosso encontro, mas nem só de cores primárias e no auge da sua frequência a cartela cromática é feita. E a Missoni tem um colorido, mas ela tem um colorido com uma pegada mais setentinha, né? Que fica bem evidente aqui nas fotos, e assim como o Kenzo, ela também soube perpetuar e renovar este legado, né? Aqui são imagens antigas da Missoni, maravilhosas, né? Desse lindo zigue-zague de cores. E aqui é uma imagem, a menina à direita é a Margherita Missoni, a neta, né, da Angela Missoni, e que perpetua muito bem o legado da grife. E a gente olha, é interessante até a escolha da locação, essa loja de brinquedos antigos. Então é uma imagem super colorida, mas já com essa cartela de cor, como eu disse, mais 70s, mais terrosa, né, que ficou, que virou a marca registrada dessa empresa familiar, a Missoni, que também faz homeware com o mesmo talento que faz roupas e que tem realmente um legado histórico aí de cor e estamparia na história da moda, tá? Bom, os italianos estão dominando aqui os meus exemplos, e depois do Versace, né, e da Missoni, é impossível não falar do Emilio Pucci, né, que é um príncipe de nascimento, tá, e que desenhava essas estampas à mão, tá? Nem todo mundo sabe disso, mas o Pucci realmente ele quem sentava ali na prancheta e criava esses padrões maravilhosos, mesmo sendo um nobre que não precisava jamais trabalhar na vida. Eu acho que ele criou um legado de estamparia que basta você pode estar a quilômetros de distância, você olha essa estampa de longe, você sabe que é do Pucci. E ali, isso, ao estilo mais sofisticado que você pode ver, esse balneário elegante, você pensa em Capri, você pensa em Saint-Tropez, e você pensa nessa mulher fantástica do Pucci, tá? Que também, assim como a Missoni e o Kenzo, soube perpetuar o seu legado, deslumbrante essa imagem, uma eterna fonte de inspiração para mim também, tá? E que também soube perpetuar o seu legado, basta a gente olhar para a nossa Uber Super Trooper Model Gisele Bündchen, aqui estrelando a campanha recente da Pucci, que hoje em dia é assinada pelo Peter Dundas, que é um designer muito talentoso e que inclusive ele pega esse legado de estamparia da Pucci e ele faz isso de uma forma não óbvia. Afinal de contas, hoje em dia você vai aí na China, na Índia, você tem uma cópia tão acelerada do Pucci que ele faz hoje em dia a estampa com cortes a lasers, texturas, brocados, peças únicas que transformam essa estampa, elevam ela ao status quase de uma obra de arte, tá? Bom, então eu falei um pouco de trabalhos que eu admiro e que são aí um grande pilar para mim sobre essa sabedoria cromática, e acho que é impossível não falar um pouco do meu trabalho e de como a cor é importante no meu trabalho, né? Principalmente na Neon, que é a marca que eu fundei há 10 anos atrás com a minha sócia, a Rita Comparato, cujas estampas exclusivas são a nossa marca registrada. Inclusive, foi a primeira estampa exclusiva que nós fizemos lá atrás, em 2003, que fez com que a Neon deixasse de ser um projeto de peças únicas. Até então, a gente garimpava lycras e tecidos vintage para fazer meio que peças únicas, e o que fez a gente transformar essas peças únicas numa coleção que poderia ser reproduzida em larga escala foi a decisão de ter uma estampa exclusiva, né? E como é que a gente prova que a estampa é nossa, né? Vamos assinar Neon, e a gente acabou criando aí uma identidade bem forte, justamente assinando as estampas da marca e convidando artistas plásticos para assinar as estampas com a gente. Então eu digo que é um processo muito artesanal, que hoje em dia está muito em desuso com o crescimento da estamparia digital. Hoje em dia você vai às grandes feiras internacionais e você compra a preço de banana, né? Estampas de todo tipo. E virou muito raro o artista que parte do desenho à mão para usar o digital apenas como suporte, né? Normalmente as pessoas já partem de adaptações de desenhos que já existem, com essa velocidade frenética do mundo contemporâneo, acontece essa pasteurização. E eu acho que a gente foi no movimento contrário, né? O de fazer algo artesanal, precioso. Então, as estampas da Neon já foram feitas, os desenhos originais, nas mais distintas técnicas.
Eu já tive estampa feita de lápis de cor, de giz de cera, de xilogravura, de colagem, tá? Então aquela arte viva, pulsante chega nas nossas mãos, aí a gente digitaliza, vetoriza, né? Transforma aquele desenho em curva e aí a gente ganha um arquivo digital pronto para ser trabalhado. O legal é que, apesar de eu e a Rita ser o artista quem desenha a estampa, sou eu e a Rita que colorimos os desenhos, tá? Então, boa parte do meu trabalho de ateliê é como colorista e eu digo que essa é uma das partes mais prazerosas do meu trabalho. E eu posso dizer que foram 10 anos assim, colorindo, pensando combinações, entendendo a diferença que é você colorir uma estampa de 2 cores ou uma de 25 cores como essa que a Marina Dias está usando, tá? E eu gosto muito desse editorial que eu fiz no ano passado, foi uma matéria para a Vogue Brasil, justamente celebrando os 10 anos de história da Neon. E eu acho que o nosso papel sempre foi ser um rasgo de cor nessa selva de pedra cinza que a gente vive, né? Então a gente levou a Marina para esse suicídio fashion colorido, prazeroso. A gente fez na real mesmo a foto, um perigo, a gente colocou ela aqui, a gente tinha essa locação fantástica, justamente no cruzamento da Consolação com a Paulista, talvez a paisagem mais paulistana aí de todas, tá? E ela virou esse pavão tropical. Essa é justamente talvez a estampa mais célebre da história da Neon, que é o pavão feito pelo Fábio Gurjão, que a gente fez originalmente para Ivete Sangalo no Carnaval de 2006 e depois ela acabou pontuando a história da Neon até hoje. Se a gente faz essa estampa de pavão, ela literalmente voa das araras, tá? Com a gente. E aqui eu acho que tem essa ideia, né? Eu falo muito que São Paulo, para mim, às vezes eu vejo como uma Gotham City tropical. Assim, às vezes a gente olha, tá aquele dia... Hoje é um bom exemplo disso, a gente acordou, tinha esse fog, assim, na cidade, agora a gente vai sair daqui, já vai estar um sol escaldante. Então, a Marina incorporou aí essa pavoa pra gente celebrar os 10 anos da marca, tá? E esse é um dos vestidos mais icônicos da Neon, que eu acho que transmite essa mensagem melhor que todos, que é o vestido tucano. Ele foi feito de neoprene, né? O célebre material das roupas de surfista, tá? Mais uma vez, eu acho que eu digo, que imagem mais emblemática do que essa ave tropical pousada no nosso arranha-céu mais célebre do Brasil, né? No alto da Avenida Paulista. E mais uma vez eu digo, acho que esse um pouco é o papel da Neon, tá? E nos nossos desfiles, né, assim como nas nossas coleções comerciais, realmente a cor tem um papel fundamental, né? Eu sempre digo para mim que edição é ritmo, tá? Não existe regra de edição. Se alguém falar para você que vai ensinar você a editar um desfile e dizer assim, olha, você tem que começar com o branco, aí o segundo look é branco, aí o terceiro é branco com pontinho vermelho e o quarto é vermelho, é mentira, tá? Cada desfile tem que ter um ritmo próprio, tá? Então, esse desfile, por exemplo, é o desfile tufão, que a gente chama, tá? E era um momento de auge de expansão da Neon, onde o Brasil inteiro queria as nossas estampas, tá? A gente fez uma passarela que também eram as Marilyn Monroes tropicais. E aí todo mundo queria estampa, e a gente colocou os 15 primeiros looks do desfile lisos. Tá? Eu lembro que meu pai falou, poxa, o desfile começou, até estranhei, nem achei que era da Neon o desfile. Eu falei, não, pai, mas daí isso aconteceu. E as meninas iam contornando essa plataforma, onde elas estão desfilando aqui em cima, e todos com os looks lisos, até que entrava justamente o primeiro vestido estampado. E quando entrava o primeiro vestido estampado, elas deixavam de contornar e elas cruzavam o meio da passarela, e a passarela era um ventilador que fazia as saias voarem, as formas amplas voarem também, porque a gente queria enaltecer o movimento das roupas, tá? E ali, a partir da primeira estampa, as estampas vinham num crescendo até que elas dominavam a passarela, com cada modelo usando um look mais hiperbólico, estampado, maluco e colorido possível, né? E é muito interessante, por exemplo, que, como eu digo, a cor, né? A gente sempre gostou dentro do trabalho da Neon de brincar com as frequências cromáticas, né? Então, esse look aqui da direita, eu acho que ele traduz bem isso. Ele é um terno color blocking, né? Não tem estampa e nem por isso ele deixa de ser menos colorido. E a gente misturou cores como o amarelo fluo, né? A esse terra escuro. Então, assim, é uma cor terrosa fechada, mais sóbria, usada com uma fluorescente e para quebrar o cor da pele. Então, acho que esse look ele tem um exercício cromático interessante de flertar com o nude e o fluo, que já são, por si só, dois opostos, né? E aí misturar verde água, que já tem esse tom pastel, aliado à elegância do marinho e à alegria do laranja. Então, é realmente, assim, um exercício de desafiar
essas frequências de cor, tá? Esse é um outro look de color blocking que é fantástico, que é degradê, né? A gente fez uma brincadeira com os degradês de roxos e de salmão, tá? E aqui à esquerda a gente misturou a estampa aos lisos, tá? Ao longo aí desses 10 anos de desfiles, eu acho que a gente fez muitos exercícios de cor, mais aqui um pouco desse color blocking. Esse era um look que era feito todo de toalha, e aqui à direita era um look todo plissado, usando as célebres cores primárias, né? A nossa cartela e o nosso semic, né? O Cian, Magenta e Yellow, muitíssimo bem representado aqui nesse caftan plissado da Samira, tá? E aqui, esse é um desfile que nós fizemos no MUBI, que eu chamava de Bauhaus Tropical, porque eu acho que ele tinha esse modernismo concretista e, ao mesmo tempo, essa tropicália em si. E aqui eu gosto de chamar atenção para a mistura de materiais. Aquilo que eu digo, né? A cor, ela não é apenas a cor, ela também é a matéria, ela também é a luz, né? Então, olha que interessante, a gente usou zibeline, que é um tecido super nobre, caríssimo, super especial, que tem esse brilho, essa cintilância toda própria, e eu misturei isso com palha, né, que eu acho que é uma mistura bem inesperada. E aí nos pés, metal. Na verdade, eu fiz uma pesquisa de sombrinhas de drink, de coquetel, e aí a gente transformou esse num círculo de metal, assim, a sombrinha de coquetel. Então era uma mistura de cores com matérias-primas, tá? Aí aqui à direita eu tenho esse caftan, não é uma estampa, são recortes de musseline, mas ele tem uma transparência, né? Você vê o corpo através dele. Foram 3 dias de máquina para construir essa estampa no recorte, tá? E aqui o look final do desfile, que a gente misturava essa estampa da Neon, que chama Charme Étnico, com essa cestaria indígena super exuberante, lindamente carregada por Carol Ribeiro. Esse é um outro desfile muito emblemático da história da Neon, e ele era no auge da nossa expansão comercial. Então a gente tinha 14 novas estampas numa única coleção, com 2 variantes cada uma. E a gente fez um exercício de justamente o oposto do que a gente fez no outro, em que a gente começava com os lisos. Nesse, os 30 primeiros looks do desfile eram todos estampados, cada um com uma estampa sem repetir nenhuma. E aí no final a gente entrava com uma série lisa dessas índias, meio de topless, elas meio índias, meio 60. Então era uma inversão, mas é evidente que era um drama cromático absoluto. Aí, aqui a gente usou pastilhas de metal, madeira pintada, né, não se limitando apenas à seda, à malha, mas sim procurando novas matérias-primas e superfícies para colorir dentro do nosso trabalho. Bom, e aqui, para vocês entenderem um pouquinho como funciona o nosso processo de estamparia, tá? O mais legal é que toda vez que a gente vai colorir uma estampa, a gente faz várias variantes dessa estampa, tá? Nesse caso, essas 2 variantes são as que foram aprovadas, que foram de fato impressas no tecido, e aqui são outras. Não, essa a gente também fez, a cor de rosa aqui de cima. Olha que interessante a gente pegar o mesmo desenho e ver como ele muda o sentido e a leitura através da cor, né? E de algum jeito, além de gostar de colorir e isso ser parte do nosso ofício e do nosso trabalho, também sou eu e a Rita que conhecemos todas as estampas da história da marca e sabemos como diferenciar uma da outra, né? Já que a gente já teve aí dezenas de artistas colaborando com a gente, quem de fato conhece as estampas do começo ao fim somos nós. Então, comercialmente, inclusive, era importante que a gente diferenciasse essas estampas, né? Então, olha só, esse desenho foi feito pela Vanessa da Silva, que é uma artista brasileira radicada em Londres, e o desenho, a ilustra, é toda feita à mão. São borboletas, tá? E você pode ver que a palavra, o nome Neon está encaixado no meio das asas das borboletas, tá? E é muito interessante, essa coloração já tem uma coisa meio inglesa, 70, né? Com a mistura do preto, do laranja e do ocre, e ali em cima uma coisa mais leve, mais tropical, com fundo branco, tá? É muito engraçado que às vezes você fala assim: essa deve ser uma estampa super fácil de colorir, porque ela é super colorida. Às vezes, quando você tem uma estampa muito recortada ou minuciosa ou cheia de detalhes, às vezes é muito mais fácil as variantes ficarem parecidas, porque você tem que usar tantas cores que muitas vezes você acaba aproximando o sentido. Sabe qual é a estampa mais fácil de mudar de cor? As de 2 cores. Se eu pegar um poá, como esse que você está usando, por exemplo, e eu jogar ele em pink e vermelho,
assim, os olhos já respondem a isso com uma diferença fantástica. Então, é engraçado. Uma estampa como essa, por exemplo, de bolas, ela é muito fácil de você fazer variantes que jamais vão competir uma com a outra. E, às vezes, justamente os desenhos mais minuciosos e detalhados podem ser os mais trabalhosos de serem coloridos. Essa é uma das estampas mais emblemáticas da história da Neon, que ela é uma vista aérea da ala das baianas, como se você estivesse olhando o sambódromo de cima e visse as baianas girando, né? Até foi bem interessante que quem fez esse desenho foi o Fernando Vilela, que é um exímio artista plástico, talvez o artista que mais colaborou com as estampas da Neon. E inicialmente ele tinha feito umas baianas super complexas. O Fernando tem um trabalho lindo com carimbos. Ele corta borrachas escolares com estilete e transforma essa borracha num carimbo, tá? E ele tinha feito essas baianas complexas. Aí eu e a Rita, a gente bateu o olho num estudo que ele tinha feito só com a caneta, tentando reproduzir assim, a euforia do movimento, do giro da saia da baiana. E a gente falou, gente, acho que não é isso que a gente quer, esse ráfia, esse rascunho. E aí ele realmente foi a fundo nisso. E eu acho que é claro como tem um movimento, uma dinâmica muito fortes aí nessa estampa. E eu acho que ela tem uma brasilidade que o trabalho da Neon também tem, tá? E que é uma estampa muito especial. Essa estampa também é do Fernando Vilela e a gente chama ela de espreguiçadeiras. Ou seja, é como se você olhasse a lateral e você visse os corpos se banhando, tomando sol na praia e as tendas, os guarda-sóis das pessoas, né? Então eu acho que ela é a essência do balneário chique, né? E mais uma vez, olha como ela é uma estampa de poucas cores, na verdade, e como é fácil mudar o sentido dela, né? E aqui, mais uma vez, a gente fez essas duas aqui da esquerda, só para vocês verem. Olha a estampa aqui, tá? E olha ela aqui no corpo. Dá para sentir um pouquinho como ela se comporta. Tá? Bom, essa é uma outra estampa muito especial, que é uma estampa indo-afro. E a gente teve a honra de convidar Goya Lopes, que é uma das maiores criadoras de estampa afro-brasileira. A Goya é soteropolitana, mora em Salvador. Ela tem uma marca própria que chama Didara. Quem gosta de estamparia, pesquise. E ela também é um desses talentos praticamente em extinção, porque ela desenha à mão. Ela é uma profunda pesquisadora da cultura indígena e africana. E aqui ela misturou esses peixes entrelaçados do Beni com padrões indígenas. É uma das poucas estampas da Neon que a gente assinou o nome do artista, então é Neon por Goya Lopes. E mais uma vez, ela também é muito... A mudança de cor é muito evidente e muito expressiva, né? Porque ela é muito gráfica, ela é muito fácil também de possibilitar diferentes colorações. Essa nós fizemos as 4 cores dessa variante, viraram tecido de verdade. Tá? Olha como essa estampa, ela já é mais complexa e ela já cai mais na primeira da borboleta, que às vezes de tanto grafismo é mais sutil como mudar de cor. E essa, ela tinha um agravante que o Andrés Sandoval, é o nome do artista, ele fez essa estampa com guache, só que ele trabalhou com transparências. Ele fez esse desenho em camadas, ele pintou um no papel, o outro no acetato. Então, em algumas superfícies a gente trabalhou isso na musseline, com transparência, ou em cima da seda. Mas assim, você trabalhar sobreposições de cor é uma coisa que requer muito talento, porque se você mudar, você tem uma coloração original onde aquela combinação funciona. Se você mudar a variante, pode ser que aquela sobreposição de cor vire uma não cor, um marrom. Sabe, quando você vai, mais uma vez, toda vez que você for sobrepor, aquelas cores têm que fazer sentido juntos, né? Tem que se complementar, tá? E essa estampa, ela chama Bichos Mexicanos. Eu fiz uma viagem para o México com a Rita, com a minha sócia, e a gente conheceu um artesanato lindo nos arredores de Oaxaca, e a gente foi dentro da casa das famílias que faziam esse artesanato, que são bichos de madeira, tridimensionais, e eles são pintados de uma forma super colorida, cada um por si só já é uma estampa extremamente inspiradora. Então a gente transformou, a gente voltou para a mala cheia de porco-espinho, girafa, gato, uma loucura a mala, parecemos um muambeiro mexicano, e valeu a pena. Até hoje estão lá os bichos na minha casa, e agora também aí no nosso acervo de estampas da Neon também. Tá? Essa estampa chama Pedras Preciosas, ela também foi feita pelo Andrés Sandoval, e a gente queria realmente observação de pedras. E o que o Andrés fez? Ele nos deu as pedras separadas, e aí nós transformamos nesse pavê de joias. A gente organizou
a estampa e as pedras praticamente como se eles fossem realmente essas joias, tá? E essas são as duas variantes, a de baixo é bem decô, né? As cores clássicas do decô, e a de cima já tem uma exuberância mais evidente, também uma estampa acho que super forte, assim, da Neon. E acho que aqui dá pra gente sentir bastante como funciona esse nosso processo de coloristas. E aqui o famoso pavão, ela foi feita originalmente pelo Fábio Gurjão, e a técnica original do desenho são colagens sobre acetatos. O Fábio recorta cada tirinha com estilete, depois ele cria essa colagem, que depois foi obviamente vetorizada, né? Tem duas versões bem espanholas, aí também o vermelho e o preto. E é impressionante realmente o xamã que essa estampa de pavão tem na nossa história. Quando a gente fez ela foi o boom comercial para a marca, tinha fila na porta do showroom para comprar, Gisele usou, Ivete usou, então ela realmente é uma estampa que conta muito da história da marca. Bom, não apenas na Neon, mas também no meu trabalho pessoal, eu posso dizer que a cor ela é muito presente, tá? O meu trabalho, originalmente, eu comecei o meu trabalho como stylist, ou seja, assinando imagens para catálogos, desfiles editoriais para outras marcas, e a Neon apareceu como projeto aí no meio do caminho. Eu nunca deixei de fazer styling, na verdade, mas no ano passado nós fechamos a confecção da Neon e transformamos ela num escritório de branding, ou seja, a gente licencia agora as estampas e as nossas modelagens para outras marcas. Estamos fazendo malas de viagem, bolsas femininas, confecção, né? Então mudando o foco do negócio, e o meu escritório agora tem feito muito styling, como este catálogo da Melissa, que acabou de sair agora. É uma campanha internacional da Melissa, aonde eu gostei demais desse trabalho, porque foi uma semana que eu tive para fazer esse trabalho. Minha reunião foi na segunda de manhã, a foto foi no sábado e domingo. A gente tinha um briefing bem puxado, específico, com mais de 20 fotos. E entre as várias ideias que eu desenvolvi dentro dessa uma semana, eu fiz esse brinco gigante de garrafa PET. Eu mandei cortar a laser o plástico da garrafa PET e pintar com tinta automotiva. E como essa ideia não é uma ideia muito fácil de vender, eu já montei essa foto na minha casa, eu fiz uns fittings e eu fiz a foto bem assim, levei isso pro diretor de arte, pro fotógrafo, eles adoraram a ideia, virou a capa do catálogo da Melissa, e acho que uma imagem institucional atemporal aí pra Melissa, né, com um jogo de cores muito legal e, poxa, não podia ter sido mais apropriado. Eu acabei de lançar esse trabalho e vim falar de cor, e eu acho que tem um exercício cromático violentíssimo aí nesse catálogo da Melissa, tá? Bom, o sapato é super pop, o plástico é super colorido, e a gente precisava que a roupa conversasse à altura, né? E aqui eu acho que não apenas a cor, mas a distribuição geométrica da imagem também são tão fortes. Mais uma vez é cor e forma, né? Uma não vive sem a outra, eu acho. E um dos briefings que a gente tinha era trabalhar com roupas que remetessem ao plástico, ao derretido, à borracha. O nome da campanha era Eat My Melissa, então tinha que ter uma coisa um pouco sensorial, sinestésica. Tá? E realmente era um briefing difícil, e eu mandei também em uma semana fazer esses vestidos de látex que você esticava no estúdio. Já trabalhei um pouco a pose com as modelos também para trabalhar esse contrapeso e dar essa sensação de elasticidade, mas tudo com uma cara comestível, pop, feminina também. Pensar que assim, tinha que ser uma imagem de moda criativa, inspiradora, mas que fosse compreendida na Galeria de Paris e nos shoppings de classe C e D, né? Porque a Melissa é das poucas marcas que cresceu aí mais de 10 vezes nos últimos anos, né? Então é uma democracia muito grande, é um cliente muito legal de trabalhar, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque você tem que comunicar para targets muito distintos. Tá? E aqui também, eu acho também que tem um mérito, assim, não é um produto fácil, né? É um produto marcante. Como que você vai solucionar, né? Um chinelinho rosa flu com as flores. Então você tem que jogar junto com essa plasticidade. Eu acho que essa imagem tem uma coisa de verão. Ao mesmo tempo que ela é uma imagem conceitual e forte, ela é uma imagem que pode ser compreendida. Existe uma feminilidade, uma leveza, uma beleza. Eu vejo assim, pelo menos, ou foi assim que eu quis que fosse quando eu concebi esse styling, e foi muito bem recebido pelos consumidores e também pela Melissa.
Esse é um trabalho que eu fiz no finalzinho do ano passado para L'Officiel, que é a revista editada pela Érica Palomino, também uma franquia francesa que está se saindo muito bem aqui no Brasil. E eu fiz com o Murilo Meirelles, que é um super fotógrafo carioca. E o Murilo já tinha esse trabalho usando o vento como principal recurso de styling, que ironicamente também é um trabalho que eu também tinha. Eu fiz muitas imagens flertando com a natureza, usando o vento e a natureza como pano de fundo. Então a Érica sabiamente nos juntou para fazer um editorial que chamava Ventania. Nós fomos a Grumari, naquela praia mais distante, ali para frente da prainha. Eu com uma insolação, eu voltei parecendo uma calabresa fumegante para casa, mas valeu a pena, porque eu estava desde as 7 horas da manhã escalando pedra e você imagina como dominar o céu, né? Falamos disso no começo, como competir com o céu em cor e como dominar uma natureza tão exuberante, tão fantástica. Então uma das ideias que eu tive foi, eu peguei uma vara de pescar. Vocês podem ver que é uma vara de pesca e eu consegui com as tecelagens metros e metros de tecido para criar essas bandeiras que voassem com o vento e o resultado foi muito legal. E eu fiz uma cartela do arco-íris, eu fiz do branco ao preto, de todas as cores até a ausência de luz, passando por todas elas. Eu fui fazendo um degradê, esse era o momento aí de encontro das cores. Essa foto foi feita de verdade, ainda bem que a Lovane ficou de pé até o final, porque se ela caísse lá de cima ia ficar chato pra gente, né? Mas a foto ficou maravilhosa, valeu a pena. E esse era o amarelo, né? E aí foi legal também porque eu consegui dar serviço com as tecelagens, eu consegui com a Kalima, com a Salete, que eles cedessem os tecidos, então tinha um serviço não só da roupa, mas também dos tecidos, e foi um trabalho muito legal de fazer. Mais uma vez, não foi competir com as cores da natureza, mas dialogar com elas e conseguir se fazer presente tanto quanto essa Pantone divina aí do céu, das pedras e do mar. Tá? Bom, aqui isso é um caftan coletivo que 10 pessoas podem usar ao mesmo tempo. Esse é um registro espontâneo, mas não tanto, né? Como eu digo, autenticamente fake, naturalmente poser, né? Como deve ser. Mas foi numa viagem que eu fiz ano passado para o interior do Ceará. É uma curadoria linda que eu estou fazendo com rendeiras do Brasil, um projeto que vai sair no São Paulo Fashion Week do ano que vem. E aí no meu day off eu levei esse caftan multicolorido, tá? Que eu acho que traduz muito do que eu também acho que a cor é para mim. Liberdade, emoção e sensibilidade. Esse é o recado que eu trouxe para vocês aqui hoje, para falar um pouco de cor. Poderia falar horas sobre esse assunto também. Queria agradecer a presença de vocês e a gente abrir um pouquinho de espaço aí para as perguntas. Muito obrigado. O porquê da mudança da Neon desse projeto agora no Wood Brand? Olha, a nossa produção já estava contraproducente, né? Já não estava valendo a pena para a gente financeiramente ter uma confecção própria. O mercado mudou muito, né? E hoje em dia a gente sofre uma concorrência agressiva aí também dos importados, do fast fashion, né? E você concorrer com a oferta de preços que você vê hoje em dia realmente não é fácil. Por outro lado, a gente percebia que o estilo e a identidade visual da marca era mais forte que o nosso produto, né? Então a gente percebeu que poucas marcas também têm esse legado onde você pode bater o olho e reconhecer uma estampa, como é o caso da Neon. E a gente percebeu que a gente poderia aplicar isso, se fosse para um cinzeiro, para um avião ou para uma cortina de banheiro, que fosse o caso, a gente pode licenciar esses produtos da Neon e ele fazer isso acontecer. Um case muito legal para a gente foi a Macy's, há 1 ano e meio atrás, que a gente ainda estava com a confecção, mas ela foi um indicador do quanto essa mudança podia ser positiva, porque a Macy's fez um projeto chamado Journey to Brazil, e eles produziram 50 mil peças da Neon, só que elas foram produzidas na China e na América, tá? E o produto custava entre 60 e 150 dólares. Se o meu produto fosse chegar lá produzido por mim com a seda pura nacional, ele custaria de 600 a 1.000 dólares, e ele custaria mais caro que o Pucci Camisole, com marcas internacionais de renome, que é difícil da gente chegar. Então a gente percebeu que a gente podia usar a nossa criatividade e sem ter que pôr a mão no bolso para produzir. Hoje, quando eu licencio um produto, tanto com
a marca Neon quanto com o meu nome, Dudu Bertolini, eu não apenas desenho esse produto, mas eu também vou treinar a equipe de vendas, eu vou fazer a direção criativa dessa campanha, eu vou divulgar ela através dos meus parceiros e da minha mídia, criar uma aproximação dessa marca com o mercado de moda. E hoje em dia eu acho que não existe mais essa figura do estilista temperamental que vive atrás da prancheta dando piti. Hoje em dia o estilista é um businessman, ele é um frontman, ele tem que estar ali também como um comunicador da marca e do trabalho. Então a gente percebeu que era hora de mudar, e isso também vinha de encontro com muitos outros projetos pessoais meus que vieram saindo. Então o styling voltou a aparecer como forte, e eu também hoje em dia tenho, como eu disse, licenciado muitos produtos com o meu nome. Eu estou com uma linha de papelaria que foi lançada já no atacado e que vai chegar nas papelarias agora em 2015, agendas, cadernos. Estou fazendo mochila, estou fazendo mala de viagem, estou fazendo óculos de sol com a Absurda, estou fazendo ventilador até com a Gerbar. Então, trabalhando com dezenas de equipes de estilo aí ao mesmo tempo, num novo foco de negócio. Estou muito feliz, me sentindo bem livre também. Muito trabalho, mas contente aí com essas... Eu acho que quem trabalha com moda também tem que se reinventar. Hoje em dia, eu acho que todo mundo tem que ser um pouco Rolling Stones, né? Porque pedra parada cria limbo. Então, todo mundo tem que estar literalmente se mexendo aí para poder acompanhar o ritmo do mundo hoje em dia. Imagina. Hoje, na hora de colorir, você tem um processo ou hoje vai por feeling? Olha, é muito por feeling, né? E eu acho que quanto mais você vai fazendo, mais repertório você vai criando e se desafiando, né? Por outro lado, também você vai se viciando, né? Eu tinha horas que eu não podia mais usar pink, vermelho e preto dentro da Neon. Tinha que parar, porque eu fiz todas as estampas que eu fazia. A primeira coisa que eu fazia era fazer estampa pink, vermelho, preto, roxo. Sempre, adorava fazer isso. Eu falava assim, meu Deus do céu. Né? Às vezes era legal ter um ponto de vista de fora. Então, às vezes, também eu escutava a primeira sugestão do artista, aceitava a sugestão dele para poder sempre trocar. Mas eu acho que sim, né? Eu acho que quanto mais for sobre a emoção e sobre o instinto, melhor né? Mais do que propriamente uma fórmula. Eu achei curioso quando você fala de inspiração na natureza. Eu vi uma vez um artista que ele cria plantões a partir da natureza. Ele pega as causas ele pega uma imagem, pega um pássaro, alguma coisa, ele pega ali e retira os plantões e criou uma escala. Super Gente, mas aqui é impressionante, realmente, né? Qualquer coisa que você faz num jardim, você já sai em 200 coleções de dentro do jardim. Quantas vezes? A melhor cartela de cor não ia vir do mundo ao nosso redor. E eu só acho muito louco, porque realmente, assim, a fonte número 1 de tudo é a natureza. Tudo que nós fizemos já parte do princípio que a gente está forjando e manipulando a natureza ao nosso redor. Então, como é que não vai ser ela, né? Essa fonte inesgotável? Mas é isso que eu te falei, gente, a gente pode fazer coleções super sensíveis, a gente pode fazer trabalhos de arte maravilhosos, que ainda assim a natureza dá de 10 em todos nós. E fauna e flora são, como eu disse, as coleções mais lindas já executadas no mundo, sem dúvida. Quando você faz uma coleção em parceria com um artista, no caso, essa coleção funciona com as suas estampas e as do artista? Ou você Não, normalmente o que eu faço é o artista criar uma estampa para mim. Então eu brifo o artista, vamos supor, por exemplo, eu falo para ele, olha, eu queria uma estampa tropical, queria fazer uma ilha. Porque o meu desfile são mulheres da ilha, eu estou misturando a hula havaiana com a tahitiana do Gauguin, com a índia brasileira. O que você pode fazer a partir disso? E uma coisa importante também é conhecer o trabalho do artista, né? Então assim, meu trabalho, eu acho que muito da característica do trabalho da Neon era ter uma elegância despojada e alegre. Não era pra gente que você ia pedir uma alfaiataria gótica extremamente construída. A gente até saberia fazer, mas assim, eu acho que essa não é a natureza. Então o importante é sempre conhecer o universo criativo desse artista para eu pedir uma coisa que seja coerente com a linguagem dele. Então eu acho que é um trabalho de curadoria mesmo, tá? Então a gente vai, encontra esse artista, brifa ele, a gente faz algumas visitas ao artista ao longo do processo de criação até que a gente chegue num resultado que satisfaça aos dois e extrapole, satisfaça os nossos clientes, o mercado de moda e tudo mais. Respondi sua pergunta? Oi? Sim. E nessa pegada, a roupa vira arte ou vira roupa? Olha, acho que isso é uma questão super polêmica que daria por si só vários encontros do Creative Mornings para saber se moda é arte ou não. Né? Para mim, se você me perguntar, eu acho que não. Eu acho que moda é um business feito com muita poesia.
né? A gente poderia simplesmente colocar uma roupa num cabide com tag de preço e vender essa roupa para os nossos clientes, né? A gente já teria que fazer isso de qualquer forma. Só que ao invés de simplesmente fazer isso, a moda se dá o direito de criar uma narrativa fantástica por trás daquela peça de roupa, a montar uma narrativa complexa, poética, né? A te levar para universos que você nem imagina que você queria ir e que você está adorando estar lá para vender um produto. Né? Por outro lado, minha sócia fala assim, tudo que você faz com amor e com empenho, com talento é arte. E eu também concordo com isso, né? Mas se você me perguntar, eu prefiro a moda com o status de business feito com poesia do que pensar nela como arte ou artes plásticas propriamente. Mas nesse sentido, como é que você faz para diferenciar aquele produto que você manda para a passarela e que muitas vezes não pode ser utilizado na rua, para aquele produto que a mulher vai se identificar e querer comprar? Olha, a passarela é como se a gente maximizasse o conceito de uma coleção, né? Como se a gente pegasse a ideia daquele produto e colocasse no último volume, né, praticamente. Então, e a gente quer que o nosso consumidor, ele se desperte, que ele desperte desejo com aquele desfile. Só que quando ele chegar na loja, ele vai ter desdobramentos comerciais super acessíveis para usar disso, né? Só que quando a pessoa vai lá e compra uma camisetinha, o perfume da Prada, ela não está comprando só aquele perfume, ela está comprando aquela imagem da campanha que a gente viu, ela está comprando toda a atmosfera que envolve a marca. Isso é o branding hoje em dia, né? E uma coisa que é importante é que dentro do mix de produto da sua coleção, você tenha um pequeno share, onde você faça coisas mais ousadas, que você aposte, e outros que você tenha os seus commodities, que você tenha o seu ganha-pão garantido ali, né? Então também é importante às vezes você estruturar a coleção com o que você sabe que é o seu bate-caixa, com aquilo que o seu produto quer e ter uma margem de risco, de ousadia, né, que provoque e transforme essa coleção em algo único. E daí eu entendo como isso sendo a parte da obra de arte ou a arte da moda. Olha, eu insisto no que eu digo, é a parte da poesia do business. Eu prefiro dizer isso, assim, tá? Mas você poderia dizer que a arte, tranquilo. Pra mim, quando você faz um desfile, o que pra mim eu tô fazendo é transformar esse business numa grande poesia, é pegar um produto, que podia ser um produto, e dar a ele um contexto narrativo, imagético, sensacional, às vezes mais instigante e maravilhoso que as artes plásticas, entendeu? Mas pra mim, a meu ver, mesmo a mais conceitual imagem de passarela é a tradução do business com poesia que eu estou defendendo aqui. Mas eu respeito muito quem diz assim, pra mim, quantas vezes eu não vi isso? Olha, pra mim a roupa que você fez é uma obra de arte. Eu entendo. Eu já pendurei o meu cafta numa galeria e coloquei ele. Então também acho que essas barreiras hoje em dia... Eu acredito muito em intuição e emoção, tanto na hora de colorir, quanto na hora de interpretar a moda ou as artes plásticas. Eu acho que tem trabalhos que conceitualmente, quando você entende o conceito e a ideia por trás de uma obra de arte, ele faz muito mais sentido para você. Mas eu gosto muito da arte que me desperta pelo instinto, pela emoção, que dá margem à minha interpretação. E também gosto quando a roupa, quando ela favorece isso, né? Eu gosto da arte que não precisa de legenda para ser entendida. Eu confesso até que eu tenho uma piada, assim, um pouco provocadora, na verdade, mas eu falo que eu vou abrir uma galeria que chama Arte Bonita. Arte para ser entendida. Porque às vezes a arte contemporânea, ela é tão conceitual e às vezes boring nesse sentido, que eu tenho vontade de mandar para os galeristas esse convite da abertura da Arte Bonita. Acho que eu seria linchado a próxima vez que eu fosse na Arte Rio, mas eu acho isso uma piada engraçada. E na verdade beleza é muito relativo, emoção e instinto também são, eu gosto de pensar por aí. Qual foi o seu maior desafio assim até hoje no seu trabalho que você enfrentou assim? O de amanhã, né? Sempre é esse. Pior que é verdade, né? É muito legal isso, acho que às vezes a gente cria, né? Também um pensamento um pouco cabalístico esse, mas tem hora que a gente se prende muito nos paredões da vida, né? E daí basta a gente se fazer... olhar para o mesmo desafio e se fazer uma pergunta diferente e você já consegue resolvê-lo, né? Então eu poderia dizer que ontem à noite meu maior desafio seria estar aqui e fazer uma boa apresentação e poder passar minha mensagem da melhor maneira. E agora, realmente, meu desafio é o que está por vir daqui a algumas horas. Mas eu posso dizer que, por exemplo, no ano passado, foi um grande desafio profissional essa decisão de fechar realmente a confecção depois de 10 anos de porta aberta e assumir o meu escritório de image making, assim,
exigiu muita conexão com a minha própria força, com aquilo que eu sou e não engessar o olhar sobre mim mesmo. E é uma coisa que eu acho que nenhum de nós pode fazer. O conhecimento, ele não é algo que pode estar engessado na estante, ele tem que ser vivo, pulsante, orgânico, tem que estar pronto para ser transformado, né? E todo mundo que é muito turrão, assim, com o próprio ponto de vista, acho que sofre muito hoje em dia no mundo. A gente tem que ter um pouco essa maleabilidade, saber se olhar de fora e reinventar as nossas próprias opiniões e as nós mesmos. Então eu diria que acho que ano passado eu vejo como um momento de grande desafio pessoal e profissional. Quando você faz uma estampa, por exemplo, que você tem maior trabalho para colorir, ficar horas e dias, tipo, você se apega e fala, pô, não, isso daqui vale muito mais do que eu tô cobrando e, tipo... Eu acho que a gente sempre acha que a gente vale mais do que a gente está cobrando, né? Se eu fosse pensar isso, querido, eu não saía da minha casa, eu não levantava da cama todo dia para trabalhar se eu realmente achasse que eu tô ganhando o que eu mereço, né? Mas que bom, né? Porque isso é um sinal, assim, de valor próprio, de autoestima, mas... Eu acho que assim, o sucesso, ele passa, né? Assim como a moda, né? A moda é um amante infiel, o que fica é o estilo, né? A moda, ela tem que ser esse ciclo de inovação permanente que te trai a cada 6 meses e te larga para ficar com o vizinho, né? Acho que a moda, ela tem que ser assim. Então, acho que o sucesso é um pouco como a moda. Ele é algo que uma hora ele tá com você, uma hora ele não tá. Agora, a realização é algo que fica. E isso tem um valor atemporal e imexível, né? Como já se dizia na política brasileira. Então eu tenho que pensar um pouco isso, assim. Eu acho que independente do quanto eu vou poder cobrar ou receber por isso, o legado é algo para que eu dou muito valor, que eu tenho muito respeito. Cada vez que eu olho aqui, seja falando para vocês, em que cada vez que eu posso dividir isso com alguém, eu olho para isso um pouquinho de fora, eu dou ainda mais valor para aquilo que eu fiz. E esse valor, para mim, ele é inestimável e ele é muito rico e precioso. E é por esse viés que eu tento ver. Se eu fosse ver de fato pela remuneração financeira, eu acho que a gente sempre se sentiria um pouco em desvantagem. Acredito que não só eu, tenho certeza que se eu perguntasse, muita gente levantaria a mão aqui, tá certo? Dudu, faz muita viagem. Por exemplo, essa paisagem, a paisagem do sertão nordestino, México, são viagens bem diferentes, inclusive de texturas e cores. E como é que você usa e como é que você usa isso na sua moda? Ou ela é uma coisa só para realmente te tirar do teu lugar comum e dar uma respirada? Acho que para tudo isso, Fábio, eu posso dizer que para mim não existe combustível mais precioso e fantástico do que as viagens. Tá? Até hoje acredito em todo o dinheiro que eu ganhei, é nisso que eu invisto, porque sabe o que eu acho? Que o computador no dia seguinte já tá velho, o carro tá velho, agora a viagem, ela é um benefício pessoal sem fim, né? Você muda, você é transformado pela viagem e principalmente viagens que te confrontam culturalmente. Qualquer viagem, tá? Eu acho que ela te acrescenta. Agora, quando você vai para lugares que te promovem choques culturais, eu acho que você tem a chance de redimensionar a sua realidade, olhar ela de fora, né? E é muito legal. Então, algumas viagens muito marcantes, o Marrocos ou a Turquia, às vezes, tá? Não estou generalizando, são mais marcantes do que o circuito Lizard, né? Londres, Paris, Nova York, Milão, enfim. E sim, elas são... Primeiro que na minha casa, eu tenho obras de arte, algumas poucas, estou longe, jamais de ser um colecionador de arte, mas tem algumas coisas até mais de amigos próximos de mim. Mas a minha casa, ela inteira é um patchwork étnico, né? É o tapete do México, a tapeçaria do Peru, é o quadro da África, a cerâmica do Brasil, a cestaria do Piauí, a rede de Fortaleza. E eu amo isso, porque é como também se ao olhar esses objetos, eu também viajasse novamente, eu estivesse todos os dias refazendo esse roteiro. Tá? Então, realmente, eu compro para usar, eu compro para pesquisar. A viagem, muitas vezes eu já fiz viagens específicas para a coleção que eu estava trabalhando. Então, a viagem da Core, por exemplo, eu fui head designer da Core por 3 coleções. Eu que assinei todo o estilo da Core ao lado da Rita. E a gente fez uma coleção México e fomos para lá. Então, a gente teve a coleção Marrocos e fomos para o Marrocos fazer isso. Porém, a inspiração do Marrocos, obviamente, ela não se limita àquela coleção. Até hoje, ela é um combustível que
né, a cada hora você está olhando de uma nova forma para aquilo que você já conhece. Depende muito do seu momento. Por isso que eu acho que o nosso maior tesouro está em nós mesmos, né? E quanto mais a gente se olha, um dia após o outro, você já vai olhar de uma forma diferente para um mesmo tema, para um mesmo objeto, para uma mesma viagem. Por isso que eu acho que você reinventa esse conteúdo dependendo do momento de vida que você está vivendo. Então, eu acho que tudo isso ao mesmo tempo, a viagem serve para tudo isso. Respondi todas. Queria mais uma vez só parabenizar vocês pelo projeto, agradecer a presença de vocês, dizer que daqui a alguns dias, né, vai estar disponível no www.creativemornings.spo esse conteúdo que a gente fez aqui. Divulguem, espalhem, vão fazer o mesmo para que a gente possa crescer aí essa corrente e essa iniciativa. A gente vive num lugar tão carente de ter iniciativas gratuitas tão legais como essa, então acho que vale a pena a gente divulgar aí, parabenizar os meninos. Obrigado a vocês.